A bem da verdade, eu trabalho desde os 14 anos de idade e eu acredito que a partir do primeiro mês, né, que eu recebi o meu pagamento, desde o meu primeiro pagamento, eu trabalho há 26 anos, então desde aquele primeiro pagamento eu já estava devendo antes de receber meu primeiro pagamento, isso com 14 anos de idade. Aí, o que acontece? Eu saía de uma dívida para outra. Só que é lógico, no início, mesmo até pela própria questão da idade, da imaturidade, eu não tinha noção do problema. E eu só vim ter noção do problema, de que isso era um problema, de que era uma doença, quando eu já tinha por volta de 35 anos de idade, eu já trabalhava há pelo menos 20, e em nenhum momento desses meus 20 anos de trabalho, ou seja, trabalhando eu tinha dinheiro em mãos. Você confere agora mais uma edição do Vida Nova, o programa que traz dicas e informações sobre compulsões e uso de drogas. Acompanhe quais serão os temas desta edição. Confira em nossa série sobre o tabaco como o cigarro vem ganhando posição de destaque nas telas do cinema. Álcool na adolescência. Dr. Marcos auxilia os jovens a não entrarem nessa. A dica literária de hoje nos leva a refletir que usar drogas ou não é nossa escolha. E Dr. João Lourenço conversa com o Dr. Jorge Figueiredo sobre drogas e hiperatividade. Entre no site tvmundomaior.com.br e envie suas dúvidas, críticas e sugestões. É só clicar no link Fale Conosco. No Vida Nova, você também tem seu espaço. Participe! E quem participou hoje conosco foi o Flávio Siqueira, de Umuarama, no Paraná. O Flávio nos mandou um e-mail dizendo assim: Olá, amigos da TV Mundo Maior. É um prazer sempre assistir o programa. Parabéns a toda a equipe. Gostaria de contribuir com as pessoas que fumam, bebem ou usam drogas, porque consegui me livrar dos vícios através do esporte. Faço parte de um grupo que participa de corrida de rua e nesse ano estamos treinando para participar da São Silvestre. Procure em sua cidade grupos que praticam esporte para auxiliar no combate às drogas. Para mim foi muito bom, diz ele, né? Então um abraço, Flávio, para você. Realmente o problema do esporte nos auxilia bastante. Além da pessoa ter uma prática saudável, que é o esporte, faz bem para o físico, para o corpo, ele normalmente está também em ambientes saudáveis, convivendo com pessoas que também buscam uma atividade saudável. Então fica aí a sua dica para todos aqueles que estão acompanhando o programa Vida Nova. Vamos também praticar esporte, que também é uma forma para auxiliar no combate às drogas. E temos também aqui o e-mail do Wesley Marques Ferro. O Wesley diz assim: Dr. Marcos, tenho 17 anos e não bebo sempre, somente quando saio com meus amigos. Mas quando acontecem essas saídas, me sinto muito bem com a bebida e às vezes passo da conta. Fico pensando se isso pode me viciar, mas ao mesmo tempo fico com vontade de beber. Tenho alguns amigos da minha idade que já se afundaram com a bebida. Será que eu já devo procurar a ajuda de um profissional? Olha, Wesley, seria interessante você prestar atenção em você mesmo, na sua atitude, no seu corpo. Quando você for partir para uma dessas festas, procure fazer uma proposta de: nesta festa eu não vou beber. Por mais que meus amigos bebam próximo a mim, que todos bebam, nesta festa eu não vou fazer uso de bebida alcoólica. Se você conseguir passar toda a festa numa boa, sem fazer uso de bebida alcoólica, está tudo muito bem, tudo tranquilo. Mas se você sentir uma compulsão para o uso e não conseguir, cumprir a sua proposta, seria interessante você procurar um profissional e já verificar o que está acontecendo, tá bom? Um abraço, Wesley, e procure e preste atenção. Sintomas como desprendimento grande de energia, superagitação, querer fazer várias coisas ao mesmo tempo são características de hiperatividade. Confira em nossa entrevista sobre o assunto. Olá, nós estamos aqui no nosso quadro de entrevistas do programa Vida Nova e estamos trazendo aqui o Dr. Jorge Figueiredo,
né, que é médico, é colega nosso, é psiquiatra, ele foi fundador, né, do Recanto Maria Teresa e hoje está lá na Clínica Vitória, que também é obra dele. E nós convidamos ele para falar com a gente sobre o uso de drogas e a hiperatividade. Olá, doutor Jorge, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui no nosso programa e vem nos esclarecer com a sua experiência. Eu estava conversando com o senhor há mais de 33 anos, né? Me parece o pioneiro no modelo Minnesota aqui no Brasil, né, praticamente. Né? Queria que você conversasse um pouquinho com a gente, com a sua experiência de 33 anos do dependente químico, né, do uso de drogas e a hiperatividade. Essa minha experiência é longa, começou em 1974, eu ainda era um estudante de medicina e fazia estágio em hospitais psiquiátricos e eu comecei a ter contato com os primeiros dependentes químicos e ver o grau de dificuldade. Posteriormente eu me especializei em psiquiatria, já era a minha opção mesmo, desde que entrei na faculdade e eu fui conhecer outros modelos de tratamento, esse modelo Minnesota com a ajuda do Alcoólicos Anônimos, encaminhamento desses pacientes para ter um reforço também nos Alcoólicos Anônimos e eu achei muito interessante assim pelo bom aproveitamento que nós temos desse modelo de tratamento, né? Existem questões quando você trata um dependente químico, ele apresenta alterações psicológicas, psiquiátricas variáveis e muitas vezes se confunde também com outras doenças. E uma dessas questões é como tratar esses pacientes que apresentam sintomas de outras doenças, né? Então, a minha experiência me ajuda nisso hoje em dia, a identificar como tratar cada caso, o que é decorrente do que é decorrente da dependência química, do consumo de substâncias químicas, ou é uma outra doença que está agindo nesse paciente. Como definir isso é a questão para todos. Se nós tivemos um colega que não conhece a dependência química ou conhece só a parte meramente das lesões cerebrais, vamos dizer, ele pode não perceber a diferença. Pode até dar diagnósticos encobrindo a própria dependência química. Isso é comum. Às vezes o paciente ele chega para se tratar já com 2 ou 3 diagnósticos psiquiátricos, né? E no decorrer do tratamento esse paciente vai melhorando sem que nós façamos um tratamento específico para aqueles diagnósticos que ele tinha. Ele vai melhorando, vai ficando bem e desaparecem os sintomas, né? Normalmente é o que acontece, a maior parte das vezes aparecem esses sintomas que sugiram que haja uma outra doença. Então, esse diagnóstico deve ser feito com uma certa calma, não ter pressa de fazer o diagnóstico, tratar primeiro a intoxicação dele, a dependência química dele, para depois abordar adequadamente a possibilidade de outra doença ou não, né? E a hiperatividade está incluída nisso? A hiperatividade está incluída nisso. Por quê? A hiperatividade ela é uma doença assim, que a pessoa desprende uma grande energia, foca em várias coisas ao mesmo tempo, não para, é super agitado, ele na sala de aula ele atrapalha o aprendizado dos colegas, ele incomoda na sala de aula, os outros caem o aproveitamento dos outros devido ao comportamento dele, em casa também é difícil lidar com ele não obedece regras com muita facilidade, né? E na dependência química, com o decorrer do tempo, também esses pacientes apresentam esse tipo de sintomas, né? Então, agora, é interessante fazer um adendo, né? Você poder confirmar na sua experiência. Por exemplo, a gente sabe que a família às vezes nega a dependência química, às vezes não, a maioria das vezes nega. E prefere o diagnóstico psiquiátrico do que o diagnóstico da dependência química, vamos dizer assim. Se bem que a dependência química também é um diagnóstico psiquiátrico, mas então talvez enxergue mais, ou prefira enxergar, vamos dizer assim, no caso a hiperatividade, do que investigar o provável uso de drogas, o abuso. Para eles, para a família, às vezes é menos incômodo, né? Se tiver um outro motivo para ele usar drogas, né? Mesmo porque existe aquela questão também nas famílias de por que ele usa drogas? Será que eu fiz alguma coisa errada, né? Então isso já alivia até essa culpa inadequada da família também, né? Alivia para eles, é bom que ele tenha um problema por causa daquele problema lá que ele usa a droga, então não somos nós os culpados, né? Então é preferível que ele tenha uma outra patologia, alivie essa dor da família também, né? Entendi. Então, vamos dizer assim, a hiperatividade, ela não atinge, às vezes acredito, né, que as pessoas possam pensar, o público leigo, né, que hiperatividade é só problema de criança. Né?
Não, não só o público leigo, né? Eu mesmo como psiquiatra, durante muitos anos, eu entendia que a hiperatividade era uma doença de criança mesmo, né? Eu acho que a partir mais ou menos de 98, 99, começou a se pesquisar melhor a hiperatividade em adulto, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adulto. Então eram pacientes que também tinham um aproveitamento muito ruim no trabalho, no aprendizado, dificuldade para a leitura, a organização da vida do dia a dia, a disciplina desses pacientes estava muito comprometida, né? E eu entendia como consequência de alguma outra coisa ou como especificamente de alguma outra doença, como um transtorno esquizofrênico, uma desagregação psíquica geral que fizesse isso com esse paciente, né? Mas aí nessas pesquisas começou a se identificar que desde a infância eles já eram assim, eles já tinham esse tipo de comportamento e eram hiperativos na infância. Então a gente começou a ter um contato maior. Aqui na Escola Paulista de Medicina, na Uniad, se estuda, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu participei desses estudos durante 1 ano e meio e eu aprendi então que era para se tratar, né? Houve inovação nos medicamentos também. Eu tinha muita resistência medical, alguém com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque o medicamento tinha algumas restrições. Tá bom, Jorge. Eu só vou pedir um intervalinho para a gente poder dar um intervalo no nosso programa. Aí nós vamos falar sobre a questão do medicamento, que também pode ajudar bastante. Então, não saia daí, o programa Vida Nova volta já já. Você sabia que as chances de um fumante ficar cego com a idade são 4 vezes maiores do que as de pessoas que não fumam? Você sabia que os fumantes precisam repor 40% a mais de vitamina C do que não fumantes? De volta aqui no nosso quadro de entrevistas do programa Vida Nova, o Dr. Jorge está aqui, o Jorge Figueiredo está aqui conosco falando sobre drogas e a hiperatividade. Estamos falando sobre o uso de medicações. E uma coisa que é interessante, que a gente queria que o senhor pudesse esclarecer com a sua experiência, esses dois públicos, né? Um público que adora remédio, né? Ou seja, tudo vai ser resolvido com remédio, inclusive a dependência química, né? E os que abominam o remédio, não, tem que ser tudo no papo, vamos dizer assim. Então eu gostaria que você explicasse para a gente da sua experiência, como é que é? Que eu acho que tem um caminho do meio aí, né? Sem extremos, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, você tem que ter um bom conhecimento para poder usar os medicamentos com os pacientes, independente da doença que ele tiver, né? A minha opção, na verdade, é tratar os pacientes sem medicamentos, poder orientar, analisar novos hábitos de vida para ele, prática de esporte, lazer, cultura, coisas que ele possa somar, né, na qualidade de vida dele e analisar melhor com ele as questões, os conflitos vivenciais dele também, para ele poder modificar e resolver tudo isso. Agora, se for necessário, a gente vai usar. Quando que é necessário? Quando esse paciente está impedido de exercer atividades, por exemplo, né? Quando ele corre riscos, né? Risco de vida, por exemplo, você tem que usar o medicamento. Quando você vê que ele não está melhorando, ele vai precisar usar o medicamento. Diante de algumas limitações que a própria uso da droga trouxe, né? Que o uso da droga trouxe para ele. Então você tem que usar. Se ele está muito depressivo pela falta da droga ou por ter usado a droga, você vai ter que usar o antidepressivo se ele não estiver melhorando. Não tem como você deixar ele nessa situação, né? Porque vai comprometer a qualidade de vida do paciente, as atividades dele, a convivência dele com outras pessoas. Você é obrigado a usar o medicamento, sim. No caso da hiperatividade, o medicamento que era usado era o metilfenidato, né? Que se chama de Ritalina, e que era um remédio assim que dá aqueles picos, né? Aquele up, e a pessoa depois abaixa, fica muito para baixo, você precisa dar de novo. Então eu achava meio complicado usar esse tipo de medicamento, especialmente com o dependente químico, que era também portador de hiperatividade e déficit de atenção. Perfeito. E atualmente eles já modificaram, tem um remédio com liberação mais lenta, que não dá aqueles picos, é distribuído melhor
no decorrer do dia, o paciente tem um resultado melhor, isso facilita também, né? Você tem estabilizadores de humor que você pode usar com esses pacientes, se eles são irritáveis, se eles explodem por qualquer coisa, você pode usar os estabilizadores de humor, são vários que nós usamos, até antidepressivos, alguns antidepressivos nós usamos também, sem consequência, não são substâncias que vão criar dependência no paciente ou que vão trazer algum transtorno maior, né? Existe uma oferta grande de alternativas hoje, várias possibilidades, várias substâncias. Então, se dá um efeito colateral, você pode substituir por outro, você tem muitas possibilidades. O arsenal de psicofarmacologia expandiu, amplo, né? E você consegue obter benefício para o paciente sem que ele tenha danos, consequências ou efeitos colaterais, você consegue hoje. De onde talvez venha aquele tabu dos que não querem remédio, né? É remédio para dopar, para sedar. Eles falam essas coisas assim, porque eles sempre têm essa mentalidade. Quando o psiquiatra vai dar um remédio, ele já acha que é para dopá-lo, ele tem uma teoria meio conspiratória em relação à própria psiquiatria, um sossega-leão, umas coisas assim, né? E eles questionam, você vai dar um comprimido, uma substância feita, testada em milhares de pessoas, tudo eles questionam, né? Mas antes de chegar lá ele usava cocaína, maconha, crack, bebida alcoólica, isso não fazia mal, né? E isso não tinha problema nenhum para ele. Eu fico meio surpreso, né? Ele sempre tem uma preocupação com as coisas que não deveriam ter ao invés de cuidar de si mesmo, né? Perfeito. E agora, é claro que também, vamos dizer assim, pegando um outro lado, né? As pessoas que têm a hiperatividade como sintoma de outras doenças, né? Não como uma doença de base, né? Como uma entidade nosológica estabelecida e diagnosticada. Como, por exemplo, você comentou agora da depressão. Um depressivo pode ter uma dispersão da atenção e ele não é hiperativo. Ou pode até ficar um pouco mais ansioso por causa disso e ser confundido também. O déficit de atenção, por exemplo, ele algumas vezes acompanha a hiperatividade. Tem pessoas que só têm o déficit de atenção, não são hiperativas. Tem pessoas que são só hiperativas sem déficit de atenção. Né? Por exemplo, se você pegar aquele menino que tem déficit de atenção, ele vai mal na escola, ele não passa de ano, não acompanha, não aprende. O que tem hiperatividade, ele vai bem, porque ele tem vários focos, mas a classe dele vai mal, porque ele atrapalha todo mundo, ele não sossega, ele atrapalha todo mundo lá. Mas só que ele consegue fazer a bagunça dele, provocar os colegas, levantar, mexer em outras coisas e assistir a aula ao mesmo tempo, porque ele é hiperativo, ele consegue acompanhar, ele só atrapalha os outros. Quando tem as duas coisas, aí piora mais, porque aí ele fica sujeito, inclusive, assim, se envolver com pessoas muito inadequadas, ele fica muito sugestionável, muito influenciável, sabe? E a tendência de fazer, até entrar no crime, piora muito. São pacientes que precisam ser tratados seguidos, mesmo, né? Seguidos com muito cuidado, né? Tá bom, doutor Jorge, eu agradeço a sua presença aqui conosco, que nos instruiu bastante com a sua experiência, né? É um prazer conhecê-lo pessoalmente também, que eu só sabia da sua existência, como é que chama assim, histórica, né? Eu também agradeço o convite, foi bom o papo aqui com você, João Lourenço. Obrigado. Não saia daí, o nosso programa Vida Nova continua. Se você tem dificuldade de concentração, dificuldade às vezes de estar em sociedade, em um grupo de amigos, conversando, você quer sempre sair, não consegue estar naquele ambiente, você pode buscar resolver o seu problema. Se você tem problemas com drogas, também. Muitas vezes um acompanha o outro. Mas é importante que quando nós temos problemas como esse em nossas vidas, que a gente busque a solução. É importante que a gente busque o tratamento necessário. Existe a solução para o problema das drogas, para o problema da hiperatividade e também para quando os dois se associam, prejudicando mais ainda a nossa saúde e o nosso convívio em sociedade. Se você tem um problema ou se um familiar seu tem um problema, não fique aguardando. Vá buscar a solução. É necessário um tratamento no campo físico, mental, espiritual e emocional. E existem profissionais que podem lhe ajudar, existem grupos como Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, que podem auxiliar no combate e na orientação com relação àqueles que consomem droga. Buscar e achareis. Então, sempre que tivermos problemas como esse, vamos buscar a solução e ela sempre estará ao nosso alcance. O livro Liberdade é Poder Decidir, Uso de Drogas, da autora Maria de Lourdes Emel, nos mostra o quanto é importante no jogo com as drogas ser sempre vitorioso. Diante das drogas, ganha quem não experimenta, não usa, não se acostuma e não se vicia.
sempre com a torcida dos pais, dos amigos e da sociedade. Leia também Teco Teco, o Aviãozinho, texto contra as drogas do autor Pedro Bloch. Leleco e sua família acompanham o drama de um menino pobre chamado Teco Teco, criança ligada ao tráfico de drogas desde pequena. Uma comovente história que retrata o lado triste de nossa sociedade e alerta o leitor para as consequências do mundo do crime. Cenas com fumantes têm aparecido em mais filmes hoje do que em qualquer época, causando a glamorização do cigarro. Confira na matéria. Os filmes, propagandas e programas de televisão sempre contaram com um elemento cênico perigoso, o cigarro. Vários artistas desfilam e atuam fumando. Essa imagem leva cada vez mais jovens para o vício do tabaco. O adolescente sempre é o alvo preferido dessa propaganda implícita, pois ele vive numa fase onde o comportamento se relaciona com as aparências. Você acha que os ídolos fumando na televisão, no cinema, nas propagandas, isso estimula o jovem a fumar? Eu acho que sim, porque os jovens hoje, eles vão muito pelos ídolos, né? Se ele tem uma pessoa que ele gosta, ele fala, ele fuma, eu vou fumar também. Com certeza, porque aí eles falam que significa muito para os artistas, aí eles vão fazer igual. Tipo, como se vestir, aí eles vão como beber, fumar também. Bom, em certa parte influencia sim, mas vai de cada jovem. Se ele tiver uma boa cabeça, não influencia. A mídia inserindo mais fumantes em seus produtos. Tudo indica que provavelmente as indústrias do tabaco estão pagando mais caro para que o cigarro esteja nas mãos de galãs e mocinhas. O cinema e a moda são meios ideais para difundir a imagem sensual. Nesse meio, o cigarro é usado para passar uma ideia de virilidade e rebeldia nos personagens que o fumam. Com isso, uma parte do público decide começar a fumar para obter a mesma imposição visual dos artistas em cena. Vocês conhecem muitas pessoas que fumam por causa disso? Ah, conheço, eu tenho vários amigas minhas que fumam por causa disso. O que você fala pra elas, para suas amigas que fumam? Que é ridículo, que você vai fumar por causa dos outros. Mas então que a maioria fuma? Fuma, todo mundo fuma, por achar bonito, não por querer. A Organização Mundial de Saúde voltou a pedir para que a televisão, a moda e o cinema parem de glamorizar o ato de fumar, pois a cada ano estão morrendo mais pessoas com câncer do pulmão. As campanhas para diminuir a exposição do tabaco não estão conseguindo dar conta do recado. Portanto, é nosso papel como cidadãos manter a consciência de que fumar jamais vai ser um charme, e sim uma dependência química, um uso constante de toxinas que fazem muito mal à saúde. As legislações de todos os países do mundo, ou de quase todos os países do mundo, têm encerrado uma guerra contra o cigarro, contra o tabaco, principalmente no que se refere à publicidade do uso de cigarros. Isso porque nós sabemos o grande gasto que a saúde pública, que os governos têm com relação à saúde pública em razão do uso do cigarro. Isso fez com que as indústrias do cigarro buscassem alternativas para a divulgação de seus produtos. E aí vem uma das alternativas que eles encontraram, infelizmente para nós, uma alternativa que nos parece que tem sido bastante eficiente. Porque é óbvio, quando ídolos de toda uma geração, de uma juventude, aparecem nas telas do cinema, nas telas da TV, utilizando o cigarro, fumando, demonstrando que está tendo um certo prazer com aquela conduta de usar o cigarro, acabam sim influenciando jovens, influenciando crianças e às vezes também influenciando até mesmo adultos. Então, é importante que nós possamos buscar, já que eles encontraram essa solução, que nós possamos buscar uma contra-solução, ter um contra-ataque, dar uma solução para mais esse problema, para diminuir mais uma vez a divulgação do uso do cigarro.
Nós estávamos tendo um período em que estava diminuindo cada vez mais os fumantes, as pessoas que consumiam cigarro. Agora, né, com esta nova perspectiva de um novo tipo de publicidade que se leva à casa das pessoas, se leva até a vida das pessoas, nós temos novamente um acréscimo entre os fumantes. Temos então que buscar agora uma nova forma para combater, porque sabemos que o cigarro realmente prejudica muito a saúde. Em Belo Horizonte vai acontecer nos dias 9 e 10 de maio de 2008, também no Seminário de Substâncias Psicoativas, uma palestra sobre drogas modernas. E nós ficamos por aqui nesta edição do Vida Nova. Convido você a participar do clube Amigos da Boa Nova e assim nos ajudar no combate aos vícios, além de outros serviços. Ligue para nós. O telefone do clube é 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Até mais.